a mais um Estudante Repórter. Sou Sofia e estudo na Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim e tenho 10 anos de idade. Nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo infantil. O empreendedorismo infantil é uma forma das crianças alcançarem os seus sonhos. Então vamos entender um pouco sobre essa temática. E para que isso aconteça, trouxemos para falar um pouco do assunto uma convidada muito especial. Vamos começar apresentando a nossa convidada de hoje, que é a professora Eliane. É muito bom estar aqui com vocês, interagindo e ensinando um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Como a Sofia falou, muito obrigada, Sofia, é um prazer muito grande falar sobre um tema que está em alta, né? A gente está vendo que as pessoas, que o mundo está pensando diferente, e pensar o empreendedorismo é pensar com criatividade e pensar com um olhar para a sociedade como um todo. O que você faz? Conte um pouco sobre o seu trabalho e sobre você. Então, atualmente eu trabalho na Rede Municipal de Educação vinculado ao Instituto Federal Norte de Minas Gerais, na formação técnica dos cursos de finanças. Faço a coordenação também dos cursos técnicos de serviços públicos e vendas aqui no estado. A minha vida, Sofia, ela é vinculada à educação. Tanto que eu estou fazendo mestrado em educação pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E o meu tema de mestrado, você acredita que é sobre empreendedorismo na educação? Então, é um tema que eu gosto, que eu acho que é de relevância para toda a sociedade que está em constante transformação. Explique para nós o que é empreendedorismo infantil. Sofia, antes de mais nada, empreendedorismo ele não está vinculado necessariamente ao trabalho. Muitas pessoas têm a ideia de que ser empreendedor é abrir um negócio, ser empreendedor é ter uma empresa, mas ser empreendedor é mais do que isso, é ter uma atitude diante da vida, é ser proativo, é ser líder, é ter espírito de criatividade, é pensar em processos inovadores. Então, quando eu falo em empreendedorismo, principalmente na infância, eu estou querendo dizer que essa criança vai crescer. E se ela vai crescer, ela precisa ser um adulto empreendedor diante da realidade da vida dela, diante das construções da vida dela. Então, é importante a gente reforçar o empreendedorismo na educação infantil, na infância de modo geral, para que esse adulto, quando crescer, ele se torne um homem, uma mulher de ação diante de uma sociedade que pede muito mais do que simplesmente viver nela. A sociedade hoje exige transformação, exige processos que pedem um espírito de coletividade, um espírito de pensar no outro, de ir além do seu próprio mundo. Então é por isso que pensar a educação, pensar o empreendedorismo na idade de uma criança é importante para isso. Sim. Qual a importância do empreendedorismo na infância? Então, como a gente estava comentando agora, se você quer que o adulto seja uma pessoa empreendedora, você tem que começar desde cedo. Existe uma ideia de achar que a gente nasce empreendedor. Na verdade, não. São habilidades, são atitudes que a gente pode desenvolver na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade. Então, se você quer que essa criança seja um futuro empreendedor, seja em qualquer contexto, seja ele social, ambiental, esportivo, até mesmo empresarial, como eu foco, como muitas pessoas imaginam, nós precisamos perceber isso na idade de uma criança. Quando ele tem a flor da pele, o seu processo de criação bem aflorado, bem desenvolvido, melhorado, sabe? Quando a gente é criança, a gente é criativo. Então a gente quer que esse processo aconteça também na vida adulta. Seja também uma questão de ser proativo, de ser uma pessoa que pensa além, que busque outras questões. Como que a gente desenvolve isso? Sendo uma criança, quando a gente ainda está em processo de crescimento. Como desenvolver o empreendedorismo infantil dentro da própria casa? Sofia, essa é uma questão bem interessante. Por quê? Porque é dentro de casa que os pais, a família como um todo, ela vai procurar
desenvolver esse lado empreendedor de uma criança. E eu não estou querendo dizer que a gente vai fazer isso propondo tarefas domésticas para a criança. Não, o pai, a mãe, seja quem for, pode desenvolver essa capacidade de forma lúdica, brincando. Sabe, Sofia, quando sua mãe, seu pai propõem assim, vamos visitar a avó, a vovó. Qual o caminho que eu posso ir, Sofia? Qual outro caminho que a gente pode experimentar? E se a gente fosse a pé? Você já viu aquela brincadeira ou então aquela historinha que você já conhece o final? Por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho? Se você pensasse outro final para aquela história? E se a capa da Chapeuzinho Vermelho não fosse vermelho, fosse azul ou sei lá que outra cor tivesse? E se o lobo mau não fosse um lobo, fosse um outro personagem? Que personagem que fosse, que poderia ser? Você está entendendo? Então, quando a gente está fazendo assim, a gente está permitindo que a criança pense fora do contexto comum. Sabe quando você propõe para uma criança assim, se ela tivesse superpoder, que poder que essa criança poderia essa ter? É difícil, muita gente já fez essa pergunta para mim, eu Não nunca é, soube Sofia? responder. Então, mas às vezes a criança tem o poder, por exemplo, de transformar alguma coisa num brinquedo novo. Você sabe, quando a gente propõe para uma criança assim, às vezes a gente tem um brinquedo que simplesmente a gente brinca do mesmo jeito. E se a gente pensasse em brincar de outra forma aquele brinquedo? Se colocasse uma voz naquele brinquedo? Você está entendendo? Então, dessa forma, dentro de casa, a gente está pensando de forma empreendedora. A gente está instigando, né? A gente está assim, desenvolvendo nessa criança esses potenciais que às vezes não são difíceis. É de forma fácil, é de forma assim que você vai aprender brincando, tá? Dessa forma, você vai permitir que essa criança, por exemplo, de uma maneira lúdica, encontre soluções para problemas que no futuro ele vai ter que enfrentar. Ele vai estar percebendo também a capacidade de pensar em futuros diferentes para a vida dele, né? Você quer falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa? Você sorriu ali, mas não é futuros diferentes? Quantos planos você tem enquanto uma criança? E aí? Planos. Sim. A gente, quando pensa no futuro, a gente imagina, por exemplo, quantas possibilidades, quantas formas. Então, quando você brinca com uma criança, você permite que ela tenha vislumbre, imagine outros contextos para a sua vida, né? Para o seu projeto de vida. A gente vai desenvolver também a capacidade de um comportamento diante de uma sociedade, né? Vai colocar ela inserida no mundo onde ela tenha versatilidade de convivência, versatilidade ao falar, versatilidade ao portar-se, né? E você vai também permitir que o seu filho tome decisões. Você sabe quando você pode... Como é que você pode provocar o seu filho a aprender a tomar decisões? Por exemplo, quando você pede para ele assim, olha, o que a gente pode propor de presente para alguém da nossa família? De repente, não tem que comprar um presente, mas eu posso fazer um presente. Então, quando você permite que ele tome pequenas decisões todos os dias, você está, além de valorizando a palavra dele, você está construindo nele valores que ele vai utilizar no futuro. E isso é que é interessante, né? Você vai controlar, você vai permitir que ela tenha essa construção, né, positiva em sua vida. Tá certo? Sim. Nos diga algumas maneiras de estimular o empreendedorismo em crianças. Como a gente está comentando, sabe, Sofia? A gente desenvolvendo a proatividade, é o pensar antes de um problema acontecer. Porque depois que o problema acontece, depois que a situação ruim acontece, a gente só tem que lidar com ela, né, Sofia? Agora, se eu puder antecipar, se eu puder prever uma forma de resolver aquilo, eu estou sendo proativo. Então, eu também estou desenvolvendo a minha potencialidade de ser empreendedor. Outra questão também é que eu posso treinar resiliência. Eliane, que palavra difícil, você pode entender assim, mas sabe o que é resiliência, Sofia? Sabe quando você tenta fazer um negócio e não dá certo a primeira vez, a segunda vez, e você vai tentando até você conseguir? Isso é ser resiliente. Então, como é que a gente desenvolve esses potenciais numa criança? Permitindo que ela erre, que ela acerte, que ela erre de novo, até ela acertar. E aí ela vai desenvolver, ela vai perceber assim, ó, não deu certo agora, mas daqui a pouco vai dar, tá certo? Outra forma também é da gente desenvolver o comprometimento, né? O senso de compromisso. Compromisso, por exemplo, em arrumar a mesa do jantar.
Sabe? Quando você sabe assim, olha, essa é a minha tarefa. Sim, eu arrumo a do jantar, a do café da tarde, a do almoço. Então, o que você desperta em você? Nossa, é minha responsabilidade, eu tenho que estar fazendo aquilo. Então, quando você se tornar uma menina, né, uma pessoa adulta, você vai pensar assim, nossa, eu tenho que cumprir as minhas tarefas, seja para o meu trabalho, seja para os meus estudos. Então, é uma forma de desenvolver também o lado empreendedor. Outra questão também é pensar o planejamento. Você ensinar o seu filho a planejar pequenas coisas. Vamos, por exemplo, planejar fazer um bolo. Como que é? Qual é a primeira etapa? É colocar os ingredientes na mesa? E a segunda é misturar todos eles, não é? E aí, numa terceira etapa, é o quê? Colocar ele para o preparo, o assar, o cozer, não sei. E aí você depois tem o momento de degustar aquilo lá, de você saborear. Ou seja, foi uma construção, você planejou o início, o meio e o fim. Tá? E isso é muito interessante para o desenvolvimento do lado empreendedor. Outra coisa bem legal é que a criança pode desenvolver a sua habilidade de ampliação do mundo onde ela vive. Ela está contida numa família, que está contida, por exemplo, numa rua, num bairro, depois numa cidade. Quando ela percebe isso, Sofia, ela entende que ela não está sozinha, que a família dela não é uma só, que ela tem outras pessoas para poder interagir, que ela pode contribuir para que outros momentos também aconteçam em sociedade, não só para ela. E também a questão de facilitar a resolução de pequenos problemas, coisinhas do dia a dia, sabe? Que você pode pensar, organizar um armário, como é que eu posso organizar de maneira diferente, enfim, dessa forma você vai estar desenvolvendo o lado empreendedor. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe, na internet, tem vários tutoriais que ensinam você a fazer jogos. Vou ensinar você a fazer um brinquedo. Com o quê? Com reciclado. Você vai estar desenvolvendo o lado empreendedor. Já vi esses vídeos e é muito legal. Não é legal? Outra questão também é quando você participa de ações voluntárias na sua comunidade. Por exemplo, vamos voluntária assim, de tirar o lixo da rua, ou então ajudar uma comunidade com um idoso, por exemplo. Né? Ou então o que aconteceu na nossa cidade ali, né? A gente trabalhar o lado voluntário. Outra questão também é assim, você sabe quando você tem livros ou então você tem brinquedos que você pode trocar? Organizar uma feirinha de trocas de livros, de brinquedos, porque aquilo que não é importante para mim pode ser legal para outra pessoa. E tantas outras, a criação de uma horta na sua comunidade ou na sua casa, de um jardim. Dessa forma, você vai estar desenvolvendo o seu lado empreendedor. Você vai estar pensando de forma coletiva, está pensando além do seu universo e do seu mundo, tá bom? E a escola pode ajudar de qual maneira? A escola é um território primordial para o desenvolvimento do empreendedorismo. A gente sabe, por exemplo, que existem documentos documentos legais que estimulam, né? Uma delas é a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que envolve todas as ações que acontecem dentro das escolas. Entre elas, nós temos algumas competências. Uma delas diz respeito ao desenvolvimento do pensamento científico, criativo e crítico. Quando eu falo pensamento científico, sabe, é aquele pensamento onde você pega as ciências que a gente estuda e verifica como aquilo foi usado para resolver um problema. Nós vimos o caso da vacina, não foi? Olha quanta ciência foi colocada ali para desenvolver uma vacina. É o pensamento científico que foi pensado, foi colocado em prática ali. O pensamento crítico, Sofia. Pensamento crítico, Sofia, tem a ver com aquela questão que você pergunta assim, por que tal coisa acontece? Por que situações assim acontecem? Aí você se questiona se está certo ou se está errado. A gente às vezes entende assim que só porque uma palavra, alguma coisa foi dita, que ela é única. Não, a gente tem o direito de perguntar, será que está certo mesmo? Porque quando a gente pergunta, a gente desenvolve a nossa análise, né, de criticidade, tá certo? E a gente aprende a ser criativo. Dentro da escola, né, nessa competência, a gente já tem que aprender a desenvolver a nossa criatividade de forma lúdica, brincando, ou até mesmo fazendo coisas que a escola, né, propõe a gente fazer uma ação, seja com outro coleguinha, com outra turma. Outra competência legal é aquela que trabalha o projeto de vida.
Todos nós temos desejos que nós queremos ser quando crescer. É interessante que nós tenhamos esses projetos, porque a gente vai construindo hoje o que nós seremos amanhã. Então, o nosso projeto de vida, ele tem a ver com essa construção que acontece dentro da sala de aula. Eu tenho também que desenvolver na escola a nossa capacidade de argumentar. É o que você faz, Sofia. A Sofia faz muito bem isso, gente. Ela fala, ela interage, ela tem capacidade de desenvolver a sua pergunta de maneira produtiva, ela coloca as palavras de maneira ordenada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo argumentar, estou conseguindo falar e as pessoas estão conseguindo me entender. E uma outra competência que é muito interessante, que acontece dentro das escolas, é a nossa capacidade de desenvolver a responsabilidade e a cidadania. Sofia, a escola ela tem um papel importante demais nesse processo, porque enquanto o indivíduo não for um cidadão, ele não se sente responsável por cuidar do outro, por proteger o outro, de estar assumindo o seu papel, por exemplo, na hora de votar numa eleição, por exemplo, ou na hora de ele pagar os seus impostos. Então, dentro da escola é que a gente desenvolve esse potencial de ser cidadão, de se sentir inserido numa sociedade que está acolhendo ele. Então, ele precisa, de alguma forma, retribuir para essa sociedade o que ele tem também a oferecer. Então, são algumas das situações que a gente pode estar desenvolvendo dentro das escolas e que ajudam no desenvolvimento do empreendedorismo, principalmente na educação infantil. Quando falamos de infância, nos referimos a seres que estão na fase do brincar. É preciso ter cuidado para trabalhar com este público para não prejudicar essa etapa do desenvolvimento. Então, é possível empreender neste público sem prejudicar a etapa da vida? Sofia, olha só, ser criança é a melhor coisa que nós podemos ser, né? Enquanto a gente é uma criança, a gente tem que aproveitar tudo. O empreendedorismo, ele não tem como proposta levar uma criança para o trabalho, não, de jeito nenhum. A gente pode desenvolver o lado empreendedor brincando, de forma que a gente observe essas potencialidades sendo pouco a pouco sendo desenvolvidas. Não é necessário, né, colocar, por exemplo, tarefas, obrigações para uma criança. Não, o empreendedorismo ele vai trabalhar o desenvolvimento das habilidades de maneira que a criança nem perceba. Com o tempo você vai perceber essa autonomia, essa proatividade, essa liderança sendo desenvolvida nessa criança, que não está necessariamente vinculada ao mundo dos negócios e ao mundo do trabalho. Eu gostaria de reforçar isso, tá? Porque vários estudiosos já perceberam que uma criança ela é potencialmente criativa, e sendo criativa, isso pode ser melhor explorado na idade de infância, né? Enquanto a gente é criança. Então, ser empreendedor, né, você desenvolver, nem tem nada a ver com você vincular isso a questões do trabalho, de forçar uma criança a pensar um negócio, de forçar uma criança a pensar em ganhar dinheiro. Não. O empreendedor é mais uma atitude, é um desejo de ser e não um desejo necessariamente só de ter, por exemplo, né, uma empresa. Tá bom? Existem casos de pais que incentivam o filho em um empreendedorismo na infância e, na realidade, não era o que a criança queria. E muitos no futuro acabam frustrados na sua profissão. Qual a consequência disso? Então, muitas vezes, Sofia, existem situações nos quais os pais querem que os sonhos deles sejam realizados através da criança, né? Continue sendo realizado por uma criança. Então, às vezes, o pai ou a mãe tem um negócio, existe já, né, um empreendimento, né, que ele está levando. E para ele, aquele empreendimento é ótimo, aquele empreendimento satisfaz ele enquanto ser humano. Permite que essa pessoa adulta seja feliz. Então ele acredita que essa criança, quando crescer, pode seguir pelos mesmos caminhos. Mas você sabe que isso não é legal. Sabe por quê, Sofia? É porque, na verdade, essa criança está sendo limitada a pensar de uma única forma, sendo que ela tem na sua vida uma imensidão de possibilidades de se realizar, de se tornar um adulto feliz, de se tornar um adulto melhor para essa sociedade que está lá acolhendo ele. Então, por conta desse desejo do pai, da mãe, da família, querer que a criança siga
os mesmos caminhos dele, ao mesmo tempo que tolher, tirar as asas dele, sabe? É permitir que essa criança não tenha outros sonhos que não os sonhos que ele sonha. Na verdade, o que acontece é assim, enquanto o adulto olha para esse empreendimento, para esse negócio com o olhar do adulto, a criança observa sobre outro ponto de vista. A criança observa sobre o ponto de vista dela. Por exemplo, esse pai, essa mãe, por conta daquele trabalho, se dedica menos às questões de família, menos às questões que a criança pede. Aí a criança vai olhar e falar assim, mas eu quero seguir pelo mesmo caminho? Não, porque eu não estou tendo a chance de viver com a minha esposa, com meu filho, com meu marido. Então, você percebe? Então, esse olhar que a criança tem sobre o seu negócio vai ser diferente. Então, pais, permita que os seus filhos tenham outras experiências, permita que os seus filhos percebam outros mundos no qual vai se fazer dele um ser humano melhor, um ser humano feliz para uma sociedade que vai estar em transformação e que de repente nós não estejamos mais nela, mas o seu filho vai estar e ele precisa pensar em ser uma pessoa feliz. É esse o propósito que o empreendedorismo traz, pensar outras formas de viver um mundo que está sempre em transformação. Quais são os maiores exemplos dentro do empreendedorismo infantil? Então, Sofia, eu procurei trazer aqui para contar para vocês alguns exemplos, seja no empreendedorismo vinculado ao negócio, seja no empreendedorismo vinculado às questões sociais. Então, vamos lá. Sofia, você imagina você, uma menina, não poder ir à escola? Já pensou nisso? Como é que seria difícil? Não é? Seria tão difícil para o meu aprendizado quanto o das outras crianças. Então, você acredita que tinha uma menina, o nome dela é Malala Yousafzai. Malala, com 11 anos, Malala não podia ir à escola. E a Malala, menina, você sabe que ela, mesmo sendo uma criança, ela lutou. Ela desejou que outras meninas, assim como ela, tivessem a chance de frequentar uma escola com 11 anos. Mesmo, sabe, contra as regras do país onde ela vive, que é o Paquistão. Mesmo contra isso, o que ela fez? Ela foi lá, insistiu, teve apoio da família, teve apoio de quem estava próximo dela, mas mesmo assim ela sofreu um atentado, você acredita? E, decorrência disso, a situação desse lugar tornou-se conhecida em todo o mundo e a Malala desenvolveu assim esse empreendedorismo social. Hoje ela é uma adulta, mas ela fez-se uma empreendedora social enquanto criança. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, você acredita? E o interessante, Sofia, é que devido à atitude da Malala, ela montou uma ONG onde ela acolhe crianças, principalmente as meninas que querem estudar, inclusive no Brasil. Ela tem uma atuação inclusive no Brasil, ou seja, aquilo que aconteceu lá no mundinho da Malala foi tão sério, tão importante, que repercutiu para outros mundos. E esses mundos tiveram a oportunidade de levar a educação infantil, a educação para meninas em todo o mundo. Esse é, então, o empreendedorismo social. Temos uma outra menina, o nome dela é Thalia Lehman, lá nos Estados Unidos. Quando aconteceu um furacão chamado Katrina, ela com 10 anos, ela conseguiu arrecadar 10 bilhões de dólares para atender as vítimas desse furacão. Aí você pergunta, Eliane, uma criança fez isso. Então, ela tem a minha idade. A sua idade, e ela levantou 10 bilhões de dólares. Então você imagina assim, Sofia, se ela fosse uma adulta que desde criança, né, tivesse sido desenvolvido potencialidade de empreendedorismo, como que o mundo seria melhor? Outro menino, esse é o menino, o nome dele é William Kankwamba, tem até o filme, vou recomendar para você assistir na escola. O Menino que Descobriu o Vento. Você assistiu? Sofia, nesse filme conta a história real, o nome dele é William, e o país onde ele vivia era Malawi, e esse país vivia uma seca muito forte. E o William, ele pensou assim, como que eu posso melhorar aquela condição da minha sociedade, do meu pai, da minha mãe, que estava passando fome por conta da seca. Então, o que o William fez? Ele não podia nem ir à escola direito, coitado, porque não tinha, né, como pagar. Mas ele insistiu, ele foi no lixão perto da casa dele, juntou uns equipamentos eletrônicos que estavam jogados fora, pegou um pedaço de bicicleta, uma outra ferramenta, convidou o professor, conversou com o professor lá da escola dele. Ele fez uma bomba de água, que ele conseguiu pegar água lá do subsolo, trazer aqui para cima e irrigar a plantação da comunidade dele.
Hoje o William Cancoamba é um adulto, mas ele começou a fazer isso quando criança. No Malau e alguns países que vivem a seca, hoje conseguem trazer água do subsolo para irrigar plantações de cidades, de países que vivem secas terríveis. Um exemplo só para o nosso Brasil, nós temos a nossa Raíssa Leal, a nossa fadinha, que é do skate. A fadinha, ela tem a nossa idade praticamente, né, Sofia? Que eu tenho quase a sua idade, mais ou menos, né? A fadinha, ela é uma menina que, indo contra as regras, conseguiu levar o skate, um esporte praticamente bem masculino, para o mundo, para o universo feminino. E a fadinha, então, é considerada também uma forma de empreendedorismo. Olha que legal, vários exemplos. Então, esses aqui são alguns que eu pude destacar e que é relevante para você conhecer. E quanto às redes sociais, podemos afirmar que este empreendedorismo é seguro e duradouro? Então, o que a gente sabe é o seguinte, rede social, né, as interações via internet é um acontecimento que vai ser para sempre. De alguma forma, até mesmo em decorrência da pandemia, Sofia, muitas pessoas passaram a fazer negócios através das redes sociais, através da internet. E é interessante que não é só aquele que ganha muito dinheiro, aquela empresa que investe muito, que vai poder trabalhar nas redes sociais. Qualquer pessoa pode trabalhar com isso. Principalmente, né? Principalmente as lojas de roupas começaram a fazer lives para vender online. Então você percebeu? Então não tem como a gente falar assim, não vou mais conviver em rede social, não quero vender mais em rede social, mas a gente tem que entender que não tem como você voltar atrás. O que a gente pode perceber é que existe uma necessidade de pensar em questão de segurança. Segurança que eu falo assim, meus negócios têm que estar seguros. Eu tenho que atender o meu cliente de maneira positiva, que ele não se sinta lesado. Eu já vendi pulseira online. Você então é empreendedora. Nesse caso, você é empreendedora que vincula ao negócio, não é? Aí você percebe assim, você imaginou se as redes sociais, se a internet não pensar do lado de segurança, a pessoa comprar e não receber? Tá? Então a gente tem que entender que esse é uma proposta de futuro. É interessante que a gente saiba também que eu, né, não vou vivenciar algumas profissões que não existem ainda. Quem vai pensar nelas é a Sofia. É o mundo de hoje que vai pensar em profissões e atuações vinculadas à internet, às redes sociais, que vai estar aparecendo para eles e para que eu não vou conseguir perceber. Então são situações que temos que entender, rede social, internet, é para sempre. E o que vamos esperar por aí, realmente assim, é algo que temos que estar preparados. E como eu falei, vão existir profissões que eu não conheci, que eu não vou conhecer, mas que a Sofia, ela vai ser capaz de propor, não é, Sofia? Sim. O ato de empreender não quer dizer necessariamente que a criança irá trabalhar, ao contrário de que muitas pessoas pensam. Esclareça para nós. Ok, Sofia, quando eu falo que empreender não é um ato que vai estar vinculado ao trabalho, é isso que eu estou te falando, sabe? Se você viu até agora que empreender é o que a Malala fez, o que o William Cancoamba fez, o que a Raíssa fez, não tem nada a ver necessariamente só com negócios, é muito mais. É muito maior. Tem vários pesquisadores, um deles chamado Dolabella, e ele fala o seguinte, que empreendedorismo é a capacidade de transformar o mundo oferecendo valor positivo para esse mundo que nos acolhe. Tá? É pensar de maneira diferente, fora da caixinha. Sabe o que quer dizer pensar fora da caixinha, Sofia? Sabe quando você fica dentro de um quadradinho ali, você não pensa mais nada além daquilo lá? Quando eu falo pensar fora, você pensar fora da caixa, olhar para uma janela e falar assim, o que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso propor uma coisa? Então, não necessariamente o empreendedorismo está vinculado ao trabalho, está vinculado a uma atitude, a um jeito de ser, a um jeito da pessoa se portar diante desse mundo que pede transformação, que exige inovação, que exige outras atitudes, não pensadas somente em si, mas pensadas numa coletividade. Estamos terminando mais um Estudante Repórter. E para finalizar nossa entrevista, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos nós. Gente, sabe, eu como uma pessoa que estuda empreendedorismo, que estou envolvida nesse contexto, principalmente vinculado à educação, eu sei que ser empreendedor é muito mais do que trabalho, tem a ver com atitude,
tem a ver com a forma como você vê o mundo e como que você atua nesse mundo de maneira positiva, de maneira construtiva, para uma sociedade que ela quer muito mais. Ela quer que você tenha uma participação, que você tenha voz, que você saiba lutar pelos seus direitos, que você tenha projetos para a sua vida, projetos para a sua comunidade, assim, projetos para todos. Nós estamos, às vezes as pessoas vinculam somente a esse empreendedorismo ligado ao negócio, mas é muito mais. Pense na transformação de uma sociedade através da educação dessas crianças, né, que esteja envolvido no contexto no qual não só seja o viver, mas o contribuir e ser feliz. Nós vivemos numa sociedade que busca por uma felicidade e que essa felicidade seja vinculada ao bem de todos, ao empreendedorismo que agregue, que some. E eu estou muito feliz e agradecida por participar desse momento muito especial na minha vida, então eu agradeço demais. Eliane, volte mais vezes à TV Educação. Até o próximo encontro, pessoal! Muito obrigada. Fiquem ligados também nas nossas redes sociais, SMED GV. Tchau, tchau! Tchau, obrigada.